Olá, eu sou Jennifer Cave e vou apresentar, junto a Eduarda Funk e Rafael Veronese, o estudo de caso sobre o projeto de requalificação da Colina do Senhor do Bonfim para a disciplina de Paisagem 2 do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA. Bom, o projeto ele está localizado em Salvador, Bahia, próximo à Orla, e ele é um conjunto de 3 praças: a Praça Teodósio Rodrigues de Faria, Praça Eusébio de Matos e o Largo do Bonfim. O projeto ele visa integrar as 3 praças e enriquecer o entorno da igreja. O escritório responsável pela obra é o Sotero Arquitetos e a área de intervenção conta com 36.050 metros quadrados. O passo a passo do projeto de requalificação contou com a expansão da praça acima das vias que eram utilizadas pelos veículos, aumentando a área de circulação de pedestres e do uso. Também temos a integração de uma das vias conservadas ao projeto. A Igreja do Senhor do Bonfim é um ponto religioso e turístico muito importante para a cidade de Salvador. A construção da igreja se deu no século XVIII e é lembrada principalmente pelas fitinhas do Senhor do Bonfim, um símbolo da cidade de Salvador. Também lá ocorre a típica festa religiosa da lavagem da escadaria da Igreja do Bonfim. Conforme é possível verificar, as unidades eram todas separadas. Com a reforma da Colina Sagrada, as construções, ao noroeste, a praça com o chafariz, em frente à igreja, e a igreja foram unificadas. A praça ao lado foi articulada de forma conjunta. A vegetação foi, em grande parte, mantida como estava. Entretanto, é possível verificar que ela se desenvolveu bastante desde 2003, primeiro registro que temos em satélite da área. As massas retiradas se encontram principalmente ao sul, onde hoje se articula o parquinho. Algumas vias que dão entre a igreja e a Praça do Chafariz foram transformadas em calçadões. Aqui nós temos a imagem de 2003, em 2008, em 2012, em 2015, em 2018, em 2019 e em 2021. A Colina do Bonfim, ela está locada próxima à orla, cerca de 170 metros. E a formação ela se dá pelas 3 praças que já foram apresentadas anteriormente, onde é concentrada a maior parte da vegetação do entorno, não havendo muitas outras áreas verdes e nem vegetações de grande porte perto. Ela se encontra centralizada numa quantidade de ruas em formato radial, e essas ruas elas não têm um traçado muito regular. Tanto o fato de serem curvas ou retilíneas, sendo essas duas formações, quanto no próprio traçado que não segue um padrão em longos espaços. Ela possui ponto de ônibus, como a gente pode ver tanto na praça na frente da igreja, quanto na praça mais baixa. Quanto à caracterização das obras do entorno, a gente tem uma alta densidade, então não há muitos terrenos vazios, e eles são bem ocupados, não tendo também grandes áreas, como já ditas anteriormente, por exemplo, para o uso de vegetação. É predominantemente residencial, entretanto, há uma grande quantidade de comércios voltados ao bairro, como mercearia, banco, farmácia, e também alguns comércios voltados ao turismo, pela igreja ser um importante ponto turístico, como bares, restaurantes. A maior parte das edificações tem de 2 a 3 pavimentos, mas essa é o gabarito padrão, 1, 2 ou 3 pavimentos, não tendo grande variação disso. Já quanto à tipologia das casas, elas são bem variadas, tendo ainda casas em estilo colonial, como casas mais recentes, e também não tem muito um padrão na formação das ruas. Não é possível verificar todas as ruas ao redor, muitas delas não têm acesso ao Street View, e devido à situação do estudo de caso não ser presencial, isso é muito importante, então eu só posso considerar que poderia ser
Acredito que a maior parte dessas ruas que não têm acesso sejam vias mais estreitas e possivelmente casas mais adensadas, de 2 pavimentos, sem recuo frontal. Entretanto, nas ruas que eu pude verificar, há essa grande variação de tipologias e de largura de vias e etc. Por ser um conjunto de praças que escalona sua topografia, os lados leste e oeste têm por característica sua via coletora e radial, direcionando o fluxo para as margens. As vias locais direcionam o fluxo do norte para leste e oeste, para as vias coletoras. Com isso, o fluxo de veículos é menor em torno da igreja, tornando o espaço mais seguro para os pedestres, pois uma das vias locais cruza o complexo da praça. A colina do Bonfim se destaca por sua forma triangular, com 36 mil metros quadrados, quase medidas exatas de lado, sendo 250 metros norte, 250 metros leste e 230 metros oeste. A colina do Bonfim conta com 10 acessos ao totais, formalizados, sendo 5 a norte, 2 a leste e 3 a oeste. Alguns acessos mais consolidados por existir em antigas vias existentes no local. O complexo de praça é cruzada por uma rua de mão única, cruzando de leste a norte, a oeste para norte, e 2 acessos para estacionamento, a leste. A colina do Bonfim tem uma variação topográfica de 27 metros de altitude, do ponto mais baixo, no Largo do Bonfim, ao seu ponto mais alto, nas escadarias da Basílica do Senhor do Bonfim. As intervenções foram dadas na Praça Eusébio de Matos e Largo do Bonfim. Com isso, foram utilizados patamares e escadarias para vencer essa topografia, criando um ambiente mais aconchegante, assim conectando as praças junto à basílica, por meio de rampas e escadarias. Com a criação de platôs, escadarias, rampas e corredores, gera um acesso mais facilitado a todos os pedestres que vão utilizar a praça. Assim, no ponto mais alto, criando um skyline de toda a paisagem. Na área de maior vegetação, há escadarias e um acesso a PCDs, que faz o acesso à igreja, gerando um percurso das galerias à Igreja do Bonfim, simplesmente por rampas e escadas. Aqui buscamos fazer um mapa que destacasse as circulações verticais feitas por rampas e áreas com inclinações leves, que fossem acessíveis, e circulações verticais onde fossem utilizadas escadarias e degraus. Percebe-se que para a criação das rampas buscou-se um desenho a partir da topografia, então é menos linear, e também que não fosse muito brusco em relação à adaptação ao desenho paisagístico do projeto. Bom, toda a praça ela é voltada principalmente em relação à igreja. Então, na parte mais elevada dessas praças, nós temos esse programa mais voltado para o uso religioso, com a igreja, a casa de água benta e o abrigo de velas, e também esses espaços de permanência, né, esses espaços de convivência voltados ao uso dos fiéis, tanto no momento anterior e posterior ao uso da igreja, quanto em festividades religiosas. Como um espaço de transição, nós temos essa via que ela abriga um espaço voltado para o uso dos ambulantes, por ser um ambiente turístico, isso é uma característica importante. E nós também temos nessa parte, ali numerado no número 9, algumas lojas e bares voltados também para esse uso mais turístico. Na parte de baixo, nós temos a praça mais voltada mesmo para o lazer e turismo,
com as áreas verdes e gramadas, o parquinho, mesas para estar, mesas de jogos, um palco, áreas livres também para dispor de comércio ambulante, e também quiosques sem uso definido e estacionamento. Aqui a gente tem algumas fotos dos locais, né? A igreja com as fitinhas na frente, que são muito características, e ao lado a gente consegue já ver o abrigo de água benta e de velas. Ali embaixo nós temos o abrigo de velas e a casa de água benta mais aproximados. E em cima nós temos o chafariz e espaço de permanência. Ele foi mantido praticamente o mesmo em relação ao que existia já antes da reforma, só com algumas mudanças, principalmente nos acabamentos e nessa articulação, formando uma praça contínua à entrada da igreja e essa praça do chafariz. Já localizados na parte mais turística, aqui a gente tem a rampa, que dá acesso ao gramado arborizado. Essa rampa foi muito importante para tornar acessível esses dois ambientes diferentes, em níveis diferentes. Temos ali o espaço com bares e lojas, e esse espaço livre para o trânsito de pessoas, como espaço de estar. Ele fica localizado na parte superior do terreno. Mais para baixo, ali do lado, nós temos o palco, as mesas de jogos e o parque infantil, que eles ficam na parte mais baixa do terreno, com acesso à rua. Também temos um estacionamento ali e os quiosques, que não têm um uso definido. Na identidade visual e o conceito, destacamos a utilização de aspectos religiosos e também da cultura local, não só do Bonfim, como de Salvador. Então, são alocados signos nas praças através de mobiliário, marcações no piso. É criado visuais que colocam a igreja em destaque, que centralizam os elementos em função dessa arquitetura, principalmente levando em consideração a diferença de topografia em relação às visuais que você consegue criar. Aqui trouxemos algumas imagens onde se pudesse ver esses aspectos, certo? Então, eles tentam unir tanto elementos católicos quanto os do candomblé. Na primeira imagem, nós temos uma arquibancada que ela segue um desenho de uma capela, os bancos de madeira, os elementos com ritmo e lineares. Na segunda imagem, nós temos esse desenho tanto dos bancos e da iluminação, e ao lado essa outra edificação que cria essa imagem que lembra muito a nave de uma igreja. E também os elementos de paginação de piso, onde são estilizados tanto a fita que é distribuída na igreja, que segue essa padronização, quanto os elementos do candomblé, que são destacados na paginação do piso. Em relação aos materiais, utiliza-se muito de elementos que sejam duráveis, que sejam resistentes e que façam parte dessa visual de Salvador. Então, temos a pedra portuguesa, granito, paralelepípedo, e cria-se esse destaque através dessas texturas das diferentes pedras, principalmente em relação à paginação do piso do projeto da praça. E no mobiliário nós temos a predominância de concreto e madeira. Aqui, duas imagens que tentam
mostrar, exemplificar um pouco disso, né? Então, na parte do mobiliário, nós temos muita madeira e concreto, madeira principalmente na parte mais destacada, né, do mobiliário, enquanto concreto na base. Também na questão do chafariz, temos pedras no muro de contenção e também as partes, o corrimão da intervenção, ele é feita com um material diferente, que tenha praticamente a mesma tonalidade da pedra e destaca o guarda-corpo que é anterior ao projeto. E falando agora do mobiliário, né? Nós temos esse banco, que ele é feito com uma base de concreto e o assento de madeira. Há vários modelos de bancos. Esse em questão, ele tem a iluminação junta e uma lixeira. A iluminação ela é feita tanto nesse banco quanto sozinha, separada, desse mesmo formato. É uma iluminação ao nível do pedestre, voltada para baixo, e que cria uma sensação interessante, né, quando refletida no suporte metálico. Ela parece um triângulo assim iluminando. Aqui mais alguns modelos dos bancos. Eles fizeram modelos simples, utilizaram em diversos elementos, né? Aqui, por exemplo, o banco ele se expande como um canteiro, uma mureta do canteiro das árvores, já como uma forma de aproveitar esses pequenos áreas construídas para fazer mobiliário. Outros elementos utilizados para destacar as lixeiras de madeira, os balizadores e essa criação de um mobiliário que servisse de ordenamento para o comércio ambulante. Então ele fica apoiado nessa baliza de madeira também e fica localizado nessa parte mais alta da rua interna ao projeto, né, da rua que cruza o projeto de requalificação da colina. Aqui o mobiliário do parque infantil é feito todo em madeira, contrasta com o mobiliário das mesas de jogos, que é feita todo em concreto, e são então mais sóbrios, enquanto o mobiliário infantil, né, deixado para as crianças, ele é um pouco mais aconchegante, e o mobiliário ele também leva em consideração os bancos eles são em balanço, né? Ele tem um assento em balanço, coisa que também foi utilizada naquele primeiro módulo de banco apresentado aqui. No geral, boa parte das árvores foram mantidas, preservando seu paisagismo original. Mas na praça da igreja, algumas foram retiradas para aumentar o fluxo ou a criação de um fluxo de pedestres, e outras foram podadas para manter a saúde das árvores, assim diminuindo um pouco da sua copa e podendo manter um crescimento mais estruturado dessas árvores, e com a criação de pequenos jardins de folhagens num dos acessos a leste da praça. No Largo do Bonfim, algumas árvores foram retiradas para a criação do parquinho e ampliação do acesso do estacionamento, e outras foram plantadas nos platôs que ficam à lateral da via coletora, próximo de locais de venda. Algumas linhas de palmeira que antes existiam na praça foram mantidas, criando uma conversa entre as rampas de acesso e as escadarias, que são todas lineares. Aqui identificamos 4 modelos na disposição do paisagismo. O primeiro é uma vegetação mais espaçada, né, na parte mais baixa da praça. Ela segue muitos caminhos, como já comentado.
Em cima, perto da igreja, nós temos uma vegetação de grande porte, muito mais próxima, que sombreia bastante a parte do chafariz e também entram dentro de canteiros que são alinhados ao chafariz e formam um quadrado, então elas são dispostas de forma muito organizada. Temos partes de palmeiras, né, lineares, disposição de palmeiras, que não seguem o desenho da praça. Como já comentado, elas foram preservadas, mas elas não estão dispostas de forma a seguir esse traçado. E por último, uma massa de vegetação que sem aparente intervenção paisagística.